Bom dia, Rafael Bizinha, estrategista Santander Private Bank. 5 de fevereiro, essa dinâmica positiva dos Estados Unidos em relação ao resto do mundo está operando ainda em favor de um fortalecimento do dólar. Lembrando que a visão consensual é de enfraquecimento da moeda norte-americana com o passar do tempo, haja vista que o mundo tenderia a crescer de forma mais sincronizada, com mais apetite a risco, então os investidores migrariam e fluem para as demais moedas, isso também num contexto em que as taxas de juros dos Estados Unidos voltaram a cair demais, no ano de 2020, então ele não teria uma vantagem em termos de taxa de juros na comparação com os pares, assim vai. Além do fato também de que os Estados Unidos estão entrando aí num processo de aumento dos déficits do governo muito grandes e isso historicamente tenderia a gerar uma desvalorização da divisa. Mas o fato é que, embora todos esses fatores possam ainda ser válidos com o passar do tempo, no curto prazo os Estados Unidos estão com uma força econômica muito maior do que o resto. E essa melhora em termos relativos, ela acaba fazendo com que o dólar não perca valor ainda de imediato. E assim, hoje é muito evidente essa liderança norte-americana em relação a muitos outros países aí, para começar na corrida da vacinação, que eles estão num processo de aceleração muito bom. Tem a resiliência dos indicadores econômicos. Então a gente viu aí, inclusive esses dias, os dados do setor de serviços, mercado de trabalho, da indústria, tudo muito fortes, inclusive em janeiro já. E mesmo com a economia nesse ritmo muito satisfatório, está em curso a discussão para adicionar mais impulso nessa equação aí através de pacote fiscal que foi proposto pelo novo presidente Joe Biden. Aliás, as negociações do Partido Democrata estão indicando que eles devem conseguir algo da ordem de 1,7 tri nesse pacote de 2021, o que se soma a um outro pacote que já tinha sido aprovado em dezembro de mais de 900 bi, e tudo isso também em paralelo a um Banco Central, Federal Reserve, que está injetando 120 bi por mês no sistema e deve continuar ainda por um bom tempo. Então, assim, para coroar, a maior parte das empresas dos Estados Unidos já tendo divulgado aí os resultados referentes ao quarto trimestre, o que a gente constatou foram números em boa proporção melhores do que o esperado, o que está desencadeando aí essas revisões para cima nas projeções de lucro para o ano de 2021 e 2022, quando a gente pensa nas companhias aí do SP500, por exemplo. Aí, isso é um fundamento muito bom, e com tanta liquidez fica difícil você apostar contra a sustentação dos mercados acionários norte-americanos. Então, essa dinâmica destacada dos Estados Unidos, é óbvio que ela atrai dinheiro, recursos para o país, para o dólar, e fazem com que o dólar preserve uma força contra todas as divisas, inclusive contra o real, e isso desemboca numa desvalorização, é mais pressão de desvalorização para nós. Mas é lógico, que no caso daqui a gente sabe muito bem que tem elementos idiosincráticos que deixam a nossa taxa de câmbio bem mais errática. Além do contexto político que a gente já sabe, além da dívida pública maior do que os países dos demais países emergentes, e mais do que tudo, com a nossa taxa de juro básica tão baixa, em 2% ao ano da Selic, isso turbina a volatilidade da nossa taxa de câmbio, da moeda. Aquela história, retomando, o juro nesse nível que a gente tem não parece ser o suficiente para remunerar, para compensar os riscos, e é por essa razão que a nossa moeda fica ainda mais desancorada, sob o ponto de vista de quem vem de fora para financiar o nosso tesouro, Mas assim, ontem os novos presidentes da Câmara e do Senado já fizeram mais gestos de aproximação aí, ou de fortalecimento
dessa sintonia com o governo, foram até o Paulo Guedes, estão falando de forma ostensiva sobre a agenda de reformas e tudo mais, mas assim, eles levaram já também o que, como a gente sempre diz, já está bem assimilado, um pedido formal de desenhar a estratégia para o auxílio emergencial. Tá? O ministro da Economia, ontem na parte da noite, chegou a indicar a possibilidade de fazer isso, né? De desenhar a questão do auxílio, mas só para metade dos mais de 60 milhões aí de cidadãos que em 2020 receberam o benefício. Então seria algo mais focalizado, valor menor, período mais curto, naquela linha já debatida. E ele falou, logicamente, que se fizer isso é dentro de um contexto de reformas fiscais mais robustas, que envolvem regras de contenção de outras despesas a longo prazo, principalmente, que garantam solidez fiscal. Mas assim, tudo isso está muito embaralhado, né? São muitos projetos, muitas reformas que estão sendo elencadas e precisa ser melhor discriminado essas coisas e encaixados tudo num cronograma. Parece que a Câmara deve iniciar com a votação da independência do Banco Central para dar um sinal de que já está aquecendo o motor da pauta econômica, então isso seria bom, né, para o mercado. E enquanto isso, o Lira e o Pacheco, né, os presidentes da Câmara e do Senado, respectivamente, estão fazendo discursos otimistas sobre os prazos para evoluir também com PEC emergencial, reforma administrativa e tudo mais, tá? Mas os mercados sabem que é natural esse período de lua de mel aí que a gente está vivendo, né, dessas declarações todas favoráveis, mas muitas vezes essa lua de mel não dura tanto, então a gente tem pressa, né? Os sinais de boas intenções para esses ajustes estruturais, eles são ostensivos agora, mas a gente precisa ter o ceticismo, porque as rusgas do dia a dia, né, quando a gente começa efetivamente o processo de execução e negociação, elas sempre acontecem em grande quantidade e vão gerando desgaste, né? A imunização da população aqui via disponibilização das vacinas, ela precisa também acelerar, primeiro para aliviar o sofrimento da população e também para auxiliar na economia, né? Com essas novas decisões da Anvisa aí, que pode acelerar a aprovação de mais alternativas de vacinas no Brasil, em alguns trimestres acho que seria possível, né, a gente aplicá-las em boa parte do público mais vulnerável. Contudo, mesmo após eventuais aprovações adicionais para uso emergencial de outras vacinas, a gente tem a questão da logística para enfrentar, que não é nada trivial, mas vamos lembrar de novo que o Brasil está ultrapassando aí mais países ainda no percentual de pessoas vacinadas, o que mostra que a gente tem infraestrutura e pode dar conta do recado. Eu fico por aqui, bom dia a todos.